Olá pessoal, meu nome é Matheus Diniz e eu ajudo pessoas comuns a se tornarem missionários extraordinários. Hoje eu estou com o Guilherme aqui, que foi aluno nosso, da nossa turma aí de missões, da Escola de Missões. E o Guilherme, ele é músico, faz parte da banda O Maior Clichê do Mundo. E aí, cara, como que estão as E aí, coisas? cara, prazer estar aqui, obrigado por chamar. Em tua cozinha, né, velho? Falando sobre missão. O lugar aqui é especial. Legal, aqui tem um manto aqui, tá ligado, né? Vocês estão ligados, né? Cara, então é isso aí, velho. Obrigado por ter convidado. É um prazer relembrar essa época que foi muito massa pra minha vida. Vamos conversar aí. Legal, legal. Cara, como que era sua vida antes? Como que foi, como que você enxergava as missões antes de participar do curso? Então, cara, voltando, esse aí foi 2019, né? 2019. 2019, faz um tempo já. Uma comunidade muito famosa aqui na nossa cidade, que eu tinha muita vontade de me conectar mais profundamente, porque já era conectado através da música, né? Legal. E para quem é músico, para quem toca na igreja, a gente sempre tem uma visão da missão em si como uma coisa um pouco distante, porque a gente sempre fala de missionário, a gente pensa naquela pessoa que está lá na África, aquela pessoa que está lá, sei lá, nos países emergentes ali, Sim. que às vezes a gente aqui não tem, tipo, esse ímpeto de ir para lá para ser missionário, mas tem uma vontade de fazer alguma diferença em algum lugar. Uhum. Então a minha visão de missões era isso, era pessoas que eram enviadas para longe, em países que tem muita fome, por mais que aqui no Brasil tenha também, então eu acho que é um tema que tu vai conversar depois, mas a minha visão era isso, a galera que saía do Brasil para ir para fora. Claro, isso é uma visão minha na época, né? Hoje em dia eu já estou mais situado disso tudo, mas na época foi bem, nossa cara, foi bem pontual para mim, né? Quando eu olhei assim as matérias, fui vendo a abrangência de tudo, eu percebi que era algo muito além do que eu imaginava. Então, hoje eu tenho uma visão um pouco mais aberta sobre o que é missão e me considero missionário dentro da minha casa, aonde eu vou, onde a gente vai tocar com a banda, etc e tal. Então, eu acho que a missão ela é muito mais sobre quem carrega, né? Sobre onde eu vou carregar isso, do que certamente levar para fora do Brasil, né? Não é só Sim, isso. sim. O missionário, ele atua aonde ele está. É onde ele tá. Pode crer. Se ele está no campo ou se ele está aqui na casa dele, no círculo de amizades, no trabalho, aonde ele está, ele entende que ali ele está sinalizando o reino, ali ele está mostrando Jesus através da vida dele. Cara, e como que veio esse desejo? Pô, quero aprender sobre missão. Cara, o desejo começou quando veio a necessidade de entender um pouco mesmo sobre certas situações que eu passei, assim, tá ligado? Às vezes eu não entendia por que de tanta gente morando na rua na minha cidade, por que de tanta gente, tipo, prostituição, tráfico, etc e tal. E como eu já vim de uma igreja que trabalhava com centro de recuperação, Sim. eu já estava inserido nesse negócio de resgate, né? De tentar chegar na pessoa, tentar trazer para ela que Cristo salva, que Cristo liberta. Então eu já estava no meio disso, entendeu? Só que eu não tinha a teoria necessária para aguentar certas coisas. Eu não entendia, às vezes eu falava, nossa, que injustiça, velho. Como assim essa mulher aqui trabalha 20 horas por dia e passa fome? Tá ligado? Eu não entendia. E aí a escola de missões ela veio para abrir minha cabeça, assim, literalmente tirar certas coisas e botar outras. Sim. E foi muito, muito louco, porque esse interesse veio por admirar as pessoas que faziam isso, né? Quando eu via pessoas agindo no campo, etc., eu admirava, eu achava, oh, que lindo isso, cara. Eu acho que tudo começou por aí mesmo, para admirar as pessoas e também por estar inserido meio que por causa da igreja, né? Eu congregar numa igreja que já tinha essa pegada, tem até hoje, foi me direcionando para isso, entendeu? Por mais que a missão dela não era tão transcultural quanto a escola me ensinou. Era uma coisa mais de pessoas que moravam na cidade, que moravam na rua, que estavam envolvidos com droga, prostituição, essas coisas. Legal. E foi por causa disso, foi um link, né? Sim, sim. E analisando o antes e o depois, que transformações você acha que foram fundamentais, assim, que realmente, como você já falou, né, foi tirar algumas coisas de dentro da sua cabeça e colocar outras. E em você, qual a transformação que foi gerada por conta da escola? Pra mim, assim, velho, teve vários romper na escola, né? Que eu lembro até hoje. E eu acho que eu era crente bem Nutella, assim, antes de quando eu entrava, né?
Eu pensava certas coisas que depois foi... Porque a gente chega numa certa... Na caminhada na igreja, quem nasceu na igreja, por exemplo, tem uma hora que tu tem que ter um baque, assim. Pra tu entender que tu não é de ferro, que as coisas acontecem e que a vida, ela é... Deus, ele vai proporcionando situações pra te moldar, né? E na escola foi... Minha religiosidade que eu tinha dentro de mim, ela foi muito confrontada, assim. Em várias situações. E a parte de julgar a pessoa antes de entender a história dela, sabe? Então, hoje em dia, antes de julgar alguém porque ela tá em tal situação, ou então, para mim conseguir amar, a gente tem que acessar de alguma maneira esse sentimento. Ninguém nasce amando alguém. Amar o irmão como ama a ti mesmo. Mas vai amar um cara que estuprou alguém, velho? É difícil, velho. É difícil. E a escola ela me trouxe essa visão. Tipo assim, nossa, aquele cara ali, mesmo ele tendo feito tudo isso, Deus ainda ama ele. E como que eu consigo acessar isso? De alguma maneira. Claro, não vou falar que eu amo todo mundo, né? Que isso é uma mentira, né? Mas a escola ela me trouxe essa... Eu nunca me perguntei sobre isso, tá ligado? Eu nem tinha me perguntado que os caras que fizeram as atrocidades maiores que tem, né? Que a gente, tipo, o pecado, ele... A gente tem uma visão de pecado bem... Até certo ponto a gente pensa no pecado, né? Mas, tipo assim, e o cara que matou alguém mesmo, assim? O cara que é assassino, matou 3 pessoas. E aí? Né? Ação de frio mesmo. A roubar o carro dele. Esse cara aí, mesmo assim, mesmo com tudo, né, mesmo com as consequências do erro dele, Deus ama. Sim. E a missão, a escola de missões, ela me fez eu me indagar, né? E aí, nunca mais eu tive a mesma visão. Quando eu olho pra alguém, antes de enxergar o que ela fez, antes de querer que ela seja jogada no fogo do inferno, eu tento pensar com um olhar de misericórdia, para depois, sabe, com um pouco mais de frieza, assim, tem mais tranquilidade até. Porque a pessoa não nasceu daquele jeito, ela foi uma construção, né, na vida dela. E a escola me fez enxergar essa construção também. Tipo, a escola de missões, ela trouxe uma teoria, né, por trás da pessoa. Sim. Todo mundo que é um traficante, ele não nasceu traficante. Ele foi inserido naquilo ali de alguma maneira, né? Nasceu numa família que já tinha esse tipo de envolvimento, enfim, uma comunidade, envolve oportunidade, sociedade, um monte de coisa. Cara, explode a cabeça, né? É muito doido. Então eu acho que a minha visão mudou muito depois disso e nunca mais consegui ser o mesmo, né? Porque depois que tu tem acesso a certas informações, tu muda, né? E pra mim foi isso, cara. Sem falar, porque eu tô dando aqui um resumo, né? Foi tanta coisa, foi tão intenso essa época que é muita coisa pra falar. Mas com certeza, cara, existe um Guilherme antes e depois disso. Legal. Fico feliz de ter gerado essa transformação na sua vida, né? Eu acho que o intuito do treinamento, o intuito de entender mais sobre missões é essa transformação, mesmo que uma alteração de identidade, né? Como você falou, antes do treinamento eu era uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa porque abriu minha mente, expandiu para mim entender esse universo das missões. Então eu acho que esse é o objetivo principal do curso, é esse. É trazer uma perspectiva do campo missionário, uma perspectiva das missões mais realistas, né? Porque, querendo ou não, como você foi criado na igreja, eu também fui criado na igreja, a gente foi criado com aquela visão de um missionário e a visão de uma missão que não é bem real, né? Não é bem aquilo ali que a gente foi ensinado dentro da igreja. E aqui eu não estou falando que a igreja é errada, não, foi a gente que achou que era aquilo e guardou aquilo no coração. Até porque eu acho que toda a igreja, a pessoa que passa a informação para frente que existem missionários, ela é bem realista com a gente. Não, os caras passam perrengue mesmo, eles estão lá cuidando de famílias que passam fome. Só que, tipo assim, a gente não lidar com a realidade. Estar lá, presenciar, tipo, conhecer, sentir o cheiro das pessoas, cara, é diferente. Tu tem uma coisa que te move, assim. Então, a parte teórica, quando ela é bem instruída, a gente consegue ter uma coisa mais aproximada dessa realidade. E foi o que eu tive. Tanto que no final teve aquela ida, né, até o campo missionário, eu não pude ir. Mas só a teoria, só o que eu vivi lá dentro, sobre o que eu pude ver de material, etc e tal, isso já me deu uma visão muito, muito mais aberta do que eu tive, né? Por mais que eu já vim de uma igreja que tinha esse envolvimento direto com pessoas que tava no valado mesmo, assim. E pra mim foi bem construtor, assim, me deu foi mais uma bagagem pra mim, né, teórica pra eu viver minha vida, enfim. Hoje eu não atuo diretamente com esse tipo de missões, mas indiretamente a gente atua, né, com associações, etc.
mas na música eu sei aonde ela vai chegar, onde não vai chegar. Então até nisso, pra mim, me ajudou, entendeu? Agregou. Legal. Cara, eu lembro que pra estar fazendo a escola, você tava trabalhando e aí você tirou férias. Foi. Você tirou férias, então, tipo assim, pra quem diz que não tem tempo, você arrumou tempo, né? Eu arrumei tempo, cara. Eu tenho uma história muito engraçada nessa época, né? Porque ali, quando eu entrei na escola, eu tive que tirar... Eu tava entrando num trabalho e eu peguei essa folga antes, não lembro como é que foi, e depois de um tempo, existiam outras situações na minha vida que me custou meu trabalho, né? Que eu tinha que pegar mais umas folgas, assim, e eu não pensei duas vezes, velho. Tipo, quando a gente fica em paz, que Deus vai direcionando, né? A gente toma certas atitudes que é atitude de fé mesmo, vamos dizer assim, né? Sim. E pra mim, como eu já tava com essa bagagem teórica da escola, eu não pensei duas vezes, quer dizer, pensei 1000 vezes, né? Mas Deus, ele deu paz no meu coração e eu falei, não, então se é isso aí, eu saí daquele emprego e logo em seguida já abriu outra porta de emprego que eu tô até hoje trabalhando e foi o que me deu liberdade para poder fazer outras coisas relacionadas a isso, a missão, etc., que eu precisava de um emprego home office, por exemplo. E, cara, Deus vai desenhando, vai estruturando as coisas. Então pra mim foi bem assim, cara. Eu arranjei tempo e foi um tempo muito precioso pra mim. Que legal, cara. Foi da hora. Massa. Uma outra situação também que eu me lembro que você conseguiu fazer a escola, você ganhou a inscrição. Eu ganhei. Nossa, eu tava lá, Foi o pastor um Luke, ele sempre gostou de mim pra caramba. Sorteio, não lembro se foi um sorteio. Não ou como foi, velho. Olha que doideira. Na primeira escola teve um sorteio, eu não ganhei. Na segunda escola, teve um sorteio e a pessoa não foi. Então o pastor hoje sabia que eu queria participar, ele, então, é teu, velho. Nossa, aí eu endoidei, né? Aí arrumou tempo. Aí, cara, Deus trouxe uma carta, né? Tá aqui, ó. Quer mais o quê? Quer mais qual confirmação? Já ganhou o negócio também. Então, foi tudo combinando pra eu participar e não teve jeito de escapar, não. Massa. Legal. E queria deixar aberto aí pra você dar o que você falaria para quem está pensando em estudar as missões ou não? Qual o conselho que você daria depois de tudo que você passou e toda essa transformação que você carrega? Pensando em estudar missões. Eu acho que toda a bagagem que a gente tem como teoria para preparação para alguma coisa, ela é bem importante, né? Só que quando a gente fala de missões, é uma coisa que ela mexe diretamente na nossa numa parte do nosso interior que a gente às vezes não quer enxergar, né? Tem certas coisas, certas situações na nossa vida que a gente tem que cavar mesmo para poder entender e enxergar de uma forma verdadeira, assim, né? E a escola de missões ela me fez enxergar isso. Então eu acho que qualquer pessoa que tem um chamado, é que tem que ter chamado, né? Não tem jeito, é uma vontade que tu não sabe explicar o que é, de estar envolvido de alguma maneira. E eu acho que é tempo da gente se preparar psicologicamente, que ela te dá. Quando a gente já... Como é que é? O meu avô sempre falava, né? Que eu não vou ter medo do bicho sem ver o pelo. Não vou ter medo do problema sem conhecer ele antes, né? Uhum. Então eu acho que a teoria de missão, ela vai te dar um respaldo assim que tu vai evitar muitas coisas, né? Até na tua caminhada, como começar, onde se inserir, instituições para tu confiar, tudo isso tem caminhos, né? Para tu chegar e poder trabalhar de uma forma que vai realmente ajudar pessoas. Então a teoria vai te dar isso e eu aconselho vocês aí a se inserir com certeza nas comunidades que vai valer a pena. Fechou. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado pelo cafezinho, gostei demais. Pô, que bom. E é isso Sempre aí, tem cara. um cafezinho. E que Deus continue abençoando aí a sua jornada, a sua caminhada, o projeto aí com a banda. É isso aí, pra quem não sabe, o Tim foi meu... Como é que fala? O quê? Lá dentro lá tinha um professor que ficava comigo. Tu era esse cara, não lembro mais também. Eu acho que era conselheiro. Né? Ele era meu conselheiro. Meu conselheiro era o Tim. E agora? Vai na pilha do Barbudão e vai dar certo. É nóis, Deus abençoe vocês, galera. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Valeu. Agora vamos tomar mais um litro de café aqui junto com ele.